Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 12. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 12, onde nos diz o texto sagrado: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pare em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler é uma passagem muito conhecida, que fala da destruição de duas cidades que passaram dos limites na sua pecaminosidade: Sodoma e Gomorra. Certamente você já ouviu falar a respeito dessa história, que é muito forte e que é um alerta para todos nós. E por conta de nós sabermos que Jesus nos alertou que quando o mundo estivesse semelhante a como foi nos dias de Noé, carregado de violência, e como se tornasse também como nos dias de Ló, carregado de prostituição, então este seria mais um sinal da iminente volta do Senhor. E é o que nós estamos notando ultimamente. Nós temos notado que o mundo tem se transformado como Sodoma, tem se transformado como nos dias de Ló, e também como nos dias de Noé, dias que antecederam a destruição de toda a carne, com exceção de Noé, sua família e os animais que o Senhor ordenou que ele colocasse na arca. E assim como o mundo foi destruído por água, a palavra de Deus nos afirma que uma segunda vez haverá uma destruição desse mundo, não mais por água, mas por fogo, semelhante ao que aconteceu nos dias de Ló, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre que desceram do céu. E por vermos o mundo de hoje semelhante ao mundo dos dias de Noé, onde os valores estão invertidos e a violência tomou conta da terra, e por vermos o mundo também carregado de prostituição, como nos dias de Ló, nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem o próximo juízo de Deus sobre a terra, que será não mais com água, como disse o Senhor. O mundo não será mais destruído num dilúvio em toda a terra, mas será destruído em fogo que cairá do céu. E assim como Noé, quando dizia que o mundo seria destruído com água, porque certamente ele pregou isso, a palavra diz que ele foi um pregoeiro da justiça, então certamente zombavam dele, porque o texto bíblico nos dá a entender que até o dia do dilúvio
nunca havia chovido na terra, nunca havia descido água do céu. A terra era regada com um orvalho muito intenso. Desta forma as plantas eram regadas com um orvalho na madrugada, do amanhecer, mas nunca tinha caído água do céu. Então Noé falava de algo que nunca tinha acontecido. O primeiro relato de chuva da Bíblia é o dilúvio. E nós também nunca vimos fogo cair do céu, não é verdade? Nós nunca vimos um lugar sendo queimado a fogo. Então podem nos chamar de loucos. Mas Ló e suas filhas viram e sobreviveram a isso, testemunharam isso. Por quê? Porque fugiram da cidade a tempo. E não são poucos aqueles que entram em contato comigo, sabendo que eu sou um dos poucos pregadores que anuncia o que está por vir, ainda que me chamem de louco, ainda que me chamem de fanático, fogo cair do céu, não é? Mas eu me lembro de Noé, ele também era chamado de louco, e aconteceu. E acontecerá novamente, não água mais, não um dilúvio, mas uma chuva de enxofre, de fogo, que vai consumir toda a terra, como diz a Epístola de Pedro. Então, amados, que nós estejamos considerando seriamente isso. Por quê? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi um aviso do que acontecerá quando o mundo inteiro estiver daquela maneira, como aquelas cidades ímpias, ou como o mundo nos dias de Noé. E é assim que está, não é verdade, irmãos? A violência tomou conta da terra e a prostituição também. E não são poucas as pessoas que entram em contato comigo, me perguntando para onde devem fugir. Porque o texto que nós lemos mostra os anjos, por misericórdia, indo até Sodoma livrar o sobrinho de Abraão, que morava lá, Ló. Por misericórdia, Abraão intercedeu por seu sobrinho, e por misericórdia o Senhor tirou Ló daquela cidade. Não havia sequer 10 justos na cidade. Abraão, na verdade, tentou interceder pela cidade toda. E o Senhor disse que se houvessem 10 justos naquela cidade, ela não seria consumida. Mas só havia um justo, Ló, o sobrinho de Abraão. E então o Senhor tira Ló da cidade através dos anjos, não o obriga a sair, é claro, o adverte que no dia seguinte a cidade seria queimada a fogo, e os anjos ainda permitem que ele esteja tirando aqueles por quem ele tinha mais apreço, sua família, os futuros genros, que iriam casar-se com suas 2 filhas, e Ló vai até eles, tentar adverti-los, mas o que Ló anunciou para eles, que a cidade seria destruída a fogo, pareceu aos seus genros loucura. Acharam que Ló estava zombando da cara deles, e não lhe deram ouvidos. E a palavra diz que próximo do amanhecer, já estava próximo ao amanhecer do dia seguinte, e Ló se demorava em sair de casa, talvez querendo pegar uma coisa, pegar outra, né? Ou talvez tentando ganhar tempo, quem sabe o Senhor vai mudar de ideia e não vai mais destruir nada se eu ficar aqui. Então os anjos apertam com ele e o toma pelas mãos, e ele, a sua mulher e as suas filhas, e o anjo faz um alerta, dizendo, no versículo 16, obrigado, mas onde é que está escrito para não olhar atrás? 17. No 17. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E muitos têm, vocês sabem, não, o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela não seguiu à risca a orientação do anjo do Senhor, olhou para trás e morreu. O texto bíblico diz que se tornou como uma estátua de sal. E esta recomendação, escapa para o monte,
tem feito com que muitas pessoas entrassem em contato comigo perguntando: pastor, eu devo sair do litoral, ir para os montes? Eu devo sair dos grandes centros urbanos, ir para o campo? Ou eu devo construir um abrigo subterrâneo para que eu possa me esconder debaixo da terra e escapar do que está para vir ao mundo? Não são poucos, irmãos, aqueles que têm entrado em contato comigo com esse tipo de indagação. Pastor, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta. O que eu devo fazer? No texto que nós lemos, o anjo orientou Ló a sair da cidade, correr, escapar pela sua própria vida, não se deter em toda a campina e subir para o monte. Essa foi a orientação do anjo para Ló. Mas antes de responder essa pergunta, amados, o que será que Ló, que era um homem justo, estava fazendo em Sodoma? E para que venhamos responder essa pergunta, nós temos que voltar pelo menos 5, 6 capítulos. Gênesis capítulo 13. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 13. Versículo 7. Porque até o capítulo 13 Ló estava com Abraão. Mas diz o texto sagrado, e isso está antes mesmo do nome de Abraão ter sido este. O nome dele ainda era Abrão. O Senhor mudou o seu nome para Abraão. E em Gênesis 13, 7 está escrito: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Quando ele disse somos irmãos, significa somos da mesma família, né? Porque na verdade Ló era sobrinho de Abrão. Versículo 9: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, preste muita atenção aqui, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou as cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Agora preste atenção no versículo seguinte: ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eles já eram maus, eles já eram grandes pecadores, mas mesmo assim, Ló escolheu viver em Sodoma. Por quê? Porque ele fez a sua escolha segundo a aparência. Certamente Ló não descobriu que aqueles homens eram pecadores quando viu a beleza da campina, mas depois de morar naquele lugar. Como foi que Ló fez a sua escolha? Levantando os seus olhos para Deus? Não, para a campina. Ele tinha que ter levantado um pouco mais, e dobrado os seus joelhos, e erguido as suas mãos, e clamado ao Senhor: Senhor, me mostra para onde eu devo ir. Qual é a tua escolha? Porque só o nosso Deus, Ele sabe o final de todo o caminho, de toda e qualquer escolha humana. Mas Ló não buscou o Senhor na sua escolha. Ló tomou a sua decisão segundo a sua própria carne.
Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E esse versículo se aplica perfeitamente para Ló. Ló tomou a sua decisão segundo um caminho que lhe pareceu direito, porque ele escolheu segundo a aparência, sendo inclusive mal agradecido. Porque quanto ele devia a Abraão? Muito, irmãos. Muito ele devia ao seu tio. Ele devia ter dito: tio, para lá é mais bonito, o senhor quer ficar com esse lugar? E eu tenho certeza que Abraão teria orado ao Senhor e perguntado: qual a tua vontade, Senhor? Mas não, ele, Ló, quis o melhor para ele. Mas o que ele pensava que era o melhor para ele, na verdade era o caminho de morte e não de vida. Mas por misericórdia, o Senhor livrou Ló daquela catástrofe. E trazendo isso, amados, para o nosso dia a dia, como é que nós temos tomado as nossas decisões? Eu não me refiro a pequenas decisões, como por exemplo, comprar uma camisa polo ou uma camisa social, ou escolher entre um tênis e um sapato, ou entre um tipo de carro, um modelo de carro, etc., coisas dessa natureza. Embora eu também acho que, por exemplo, na escolha de um carro nós temos que orar também. Porém, eu me refiro a escolhas um pouco mais sérias, como por exemplo, a decisão de se casar, fazer a escolha certa, casar-se com alguém que seja realmente convertido ao Senhor. Porque se você não encontrar essa pessoa e você é solteiro, então continue solteiro. Não se case com aquilo que a palavra chama de jugo desigual, porque senão será sofrimento para a sua vida. Como é que você escolhe mudar de uma residência? É pela aparência da nova residência? Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que se mudaram sem buscar a direção de Deus, se mudaram para casas que aparentemente eram melhores, mas que, no entanto, lhe trouxeram problemas sérios. Quantas são as pessoas que venderam uma propriedade sem a direção de Deus, que compraram uma propriedade sem a direção de Deus? Quantas são as pessoas que não consultaram a palavra de Deus naquilo que claramente ela nos adverte? Ou, por exemplo, eu não preciso perguntar a Deus em oração se eu devo perdoar alguém, porque a palavra me ordena o perdão. Eu não devo orar a Deus e perguntar ao Senhor se eu devo ou não me divorciar da minha esposa, porque eu sei que eu não devo. Deus detesta o divórcio. E o que agrada ao Senhor é que o casal ore, que o casal se entenda, se perdoe e busque o seu poder para que o amor seja renovado em cada coração e a paz venha reinar na família. Então existem certas coisas que eu nem preciso orar, porque a palavra de Deus me ensina com clareza. Eu não tenho que pagar o mal com o mal, a palavra me ensina isso, eu tenho que pagar o mal com o bem. Portanto, eu não tenho que perguntar: Senhor, eu devo me vingar de tal pessoa? Porque o próprio Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Então entregue nas mãos de Deus e faça o bem. Vença o mal com o bem. Amém. A palavra nos traz orientações claras a respeito de tantos assuntos. Mas e a respeito daquilo que não está muito claramente dito, o que nós devemos fazer? Nós precisamos orar, irmãos. E precisamos esperar no Senhor. Precisamos aguardar a direção dEle. Senhor, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Nós temos aqui no relato bíblico a interferência de anjos na vida de Ló. E
Há poucos dias atrás, minha esposa e eu estivemos visitando os irmãos lá em Curitiba. E um desses irmãos nos contou que certa vez, quando ele ainda era recém-casado, mas já tinha suas 2 filhas pequenas, que nós conhecemos, e já adolescentes, quando suas filhas eram ainda bem pequenas, o casamento dele não ia muito bem, e no seu trabalho havia uma equipe de limpeza, e uma pessoa dessa equipe de limpeza puxou assunto com ele, e começou a contar a sua própria vida, dizendo que ele tinha se casado muito jovem e tinha tido 2 filhas. E aí esse irmão lá de Curitiba ficou surpreso e disse: puxa, que coincidência, eu também casei muito jovem, tenho 2 filhas. Continua a contar a sua história. Ele ficou interessado, e ele então disse: pois é, eu tive 2 filhas, e depois que elas nasceram, minha esposa e eu começamos a ter desentendimentos, e aquele irmão curitibano ficou achando muito estranha aquela história, porque era exatamente o que ele estava passando. Então, chamou bastante a atenção dele, e ele disse: conte mais. E então ele disse: e nós acabamos nos separando. Nos separamos, eu me casei com outra mulher, ela se casou com outro homem, nossas filhas cresceram num lar dividido, onde não tinha um pai, uma mãe sempre presente, e vieram a ter problemas psicológicos por causa disso, problemas emocionais, e passado muitos anos, eu fiquei viúvo e ela também ficou viúva, e depois nós nos casamos novamente. Com nossas filhas já adultas, nós casamos novamente, e descobrimos que nunca deveríamos ter nos separado, porque fomos também muito infelizes com o segundo casamento que tivemos. Nunca deveríamos ter nos separado. E aquele irmão curitibano ouviu aquilo estatelado, porque certamente passava no seu coração a ideia da separação, do divórcio. O casamento, ele chega num determinado momento em que inclusive é dito que é a famosa crise dos 7 anos, né? Onde geralmente o casal já tem 1, 2 filhos, e o casamento entra na chamada rotina, e já não há mais aquele calor da paixão do tempo de namoro, do tempo de noivado. E então passa pela cabeça do homem a separação, passa pela cabeça da mulher a separação, como se isso fosse resolver o problema. Então certamente aquele curitibano estava pensando naquilo, mas ouviu aquela história contada por aquele homem, e agora o mais impressionante vem a seguir. Quando aquele homem termina de contar aquela história, a equipe de limpeza já tinha terminado todo o serviço, e já estavam chamando aquele homem para ir embora. E ele tinha que ir. Então ele olha para aquele irmão de Curitiba, bem nos olhos dele, e diz assim: você sabe por que eu contei isso para você? E ele responde: não. Por quê? Porque esse que eu contei não sou eu, esse é você. Virou as costas e foi embora. Estou arrepiado. Até hoje esse irmão não sabe se aquele homem foi um anjo ou um profeta. Mas não importa. O importante é que o Senhor falou através daquele homem. Glória a Deus. E ele não se separou da sua esposa. E hoje eles são felizes, para a glória de Deus. Amém. E eu ainda disse para ele: meu irmão, essa interferência tão forte de Deus na sua vida indica que Deus tem um grande plano para vocês dois, juntos, na obra de Deus. É assim que eu vejo. Porque eu nunca vi um relato tão forte de uma interferência divina para evitar um divórcio como esse. Mas, amados, a verdade é que se nós estivermos atentos, Deus fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco. Ele fala principalmente por meio da palavra. Principalmente por meio da nossa meditação diária nas Escrituras. Ele fala. Basta que você não leia a Bíblia como um jornal, como uma revista, como um livro de história, mas leia a Bíblia como de fato é a palavra de Deus, falando com você.
ensinando a você o caminho que você deve andar, mostrando decisões erradas como a de Ló, para que com o erro dele você aprenda e não cometa o mesmo erro. Mas se lembre de que antes de tomar uma decisão, você venha clamar o Senhor e pedir a sua direção. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer o melhor para nós. O melhor. E para que nós sejamos felizes na presença do Senhor, precisamos buscar a sua direção, a sua vontade. Principalmente Deus fala pela sua palavra. Fala através de pregações como esta. Mas Ele fala também através de um irmão, o mais humilde que seja, usado por Deus, para te alertar, para te advertir, para te mostrar o caminho que você deve seguir. Mas nunca contrariando a palavra de Deus, nunca. Se alguém algum dia disser que é profeta, em primeiro lugar, se disser que é profeta, já não é. Porque o verdadeiro profeta, ele se humilha a si mesmo. Ele não se exalta. Ele diminui para que Cristo cresça. Como João Batista, que saiu de cena para não interferir no ministério de Cristo. No auge da fama, toda a multidão da Judéia, Galiléia, Samaria ia ter com João Batista no Rio Jordão. E no auge da sua fama, ele sai de cena para não interferir no ministério do Salvador que havia chegado ao mundo. Louvado seja Deus. Ele diminuiu. Importa que eu diminua e ele cresça, disse João Batista. Um verdadeiro profeta age assim. E se alguém se disser profeta, entregar para você uma mensagem que contrarie a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Fique com a Bíblia Sagrada. Mas é verdade que existem decisões difíceis, que não parecem muito claras nas Escrituras. Por exemplo, devo ou não mudar de cidade? Devo ou não mudar de emprego? Devo ou não pedir demissão? Devo ou não aceitar essa proposta? E tome cuidado com a bibliomancia. São aquelas pessoas que, Senhor, eu devo ou não fazer isso? Abre a palavra. E aí, eu, por exemplo, agora abri em Cantares. Será que eu vou encontrar em Cantares a resposta para devo ou não aceitar um emprego, um livro poético? Então tomem cuidado com isso. Agora, Deus também fala pela palavra dessa maneira quando Ele quer. Quando Ele quer. O problema é que algumas pessoas fazem disso um mecanismo, né? E toda vez que perguntam uma coisa para Deus, vão abrir a Bíblia. Poxa, eu não vi nada aqui, vou abrir de novo. Ainda não achei nada, eu vou abrir mais uma vez. Ah, agora encontrei o que eu queria. Entendeu? Porque na verdade nós nunca queremos uma palavra contrária àquilo que nós já decidimos fazer. E queremos que Deus dê respaldo para as nossas decisões erradas. Só que, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. Só existe um lugar realmente seguro para nós vivermos. Um único lugar realmente protegido na face da terra. E esse lugar é o centro da vontade de Deus. Amém, Jesus. O centro da vontade de Deus. Esse é o lugar seguro. É ali que você estará protegido. Com o aumento da violência, o meu desejo era de me mudar de São Gonçalo, um dos municípios mais violentos do Brasil. O meu desejo era me mudar de São Gonçalo. Porém, apareceu até oportunidade para isso. Não faltaram ofertas para eu sair de São Gonçalo e me mudar para outra cidade. No entanto, nós oramos, minha esposa orou, eu orei, meus filhos oraram, jejuamos a respeito disso. E a resposta do Senhor foi: fique onde vocês estão. O tempo de vocês aí não acabou. E o Senhor me fez lembrar das ocasiões em que nós fomos abordados por pessoas armadas
indo da igreja para casa, depois do culto de domingo, e o nosso carro foi cercado por pessoas armadas, que em cima de uma moto apontaram um revólver para nós e inexplicavelmente desistiram da abordagem e foram embora. Glória a Deus. Isso aconteceu por 2 vezes. Nas 2 últimas casas que eu morei em São Gonçalo, a que eu moro atualmente e a que eu morei antes dessa. E o Senhor me disse: eu não te guardei, eu não te protegi, pois se você sair daí sem a minha direção, acabou o meu compromisso com você. Você entende? Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a direção dele para as nossas vidas. Quando eu fui para São Gonçalo, eu fui obedecendo a direção de Deus. Nós fomos para aquele município que era o último lugar onde a minha esposa queria morar, porque ela já tinha morado lá na infância e sabia como era ruim. E não queria ir para lá. Mas ela renunciou à sua própria vontade para que nós fôssemos para aquele lugar. E lá nós estamos até hoje, para a glória de Deus. E felizes, porque estamos fazendo a obra. Amém. Glória a Deus. A razão da minha vontade de sair de lá foi por conta do aumento da violência. De me preocupar com minha esposa, que inclusive, há pouco mais de um ano, ela estava fazendo uma caminhada e assaltaram uma mulher que estava do lado dela, e o assaltante olhou para ela e disse: eu não quero nada com você. Aleluia, Deus. E não fez nada com ela. Para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? É Deus guardando. Então, o Senhor nos mandou para lá, e lá nós ficaremos até que o Senhor diga: acabou o tempo de vocês aqui. Se é que Ele dirá isso, eu não sei. Pode ser que Ele queira que fiquemos lá até a sua vinda, ou até que venhamos partir desse mundo, se Ele não voltar antes. Mas uma coisa eu sei: eu não posso sair do centro da vontade de Deus. Amém. Ainda que isso desagrade alguém. Porque, amados, tem uma pessoa que cortou comunicação conosco, talvez porque nós não aceitamos uma proposta de nos mudarmos para uma casa que essa pessoa estava nos dando. E nós nos alegramos com o presente. Mas eu não posso me mudar para essa casa se o Senhor não me autorizar. Vocês estão entendendo, amados? E eu estou contando isso apenas para dar um exemplo para vocês, de que assim é com a nossa vida. Será que hoje, nesse momento, você está no centro da vontade de Deus? Ou será que em algum momento da sua vida você tomou decisões fora da direção do Senhor? E hoje você está colhendo o que você mesmo plantou? E você não pode reclamar com Deus, porque Deus não mandou você fazer aquilo. Deus não te deu aquela orientação. Foi a sua vontade, foi a sua carne, foi a sua precipitação. Então você não pode reclamar com Deus. E é esse autoexame que eu quero convidar você a fazer nesse momento. Olhar para dentro de si mesmo e perguntar: Senhor, eu estou no centro da tua vontade para a minha vida? Agora é importante lembrar que existem decisões que nós não temos mais como voltar atrás. Então nós temos que pedir uma nova orientação ao Senhor. E agora, Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Como, por exemplo, uma mulher que nos perguntou, a minha esposa e a mim, se ela deveria se separar do seu marido. Veja só a pergunta. Porque ela havia se unido a esse homem que era divorciado. E com ele teve 2 filhos. Mas depois entendeu pela palavra de Deus que ela não deveria ter se casado com um homem divorciado. E ela queria consertar isso. E ela disse: pastor, o que eu devo fazer para que eu não vá para o inferno
porque eu casei com um homem divorciado e eu creio que eu estou em pecado por fazer isso. Eu devo me separar dele? Eu perguntei a ela, que idade tem suas filhas? Elas são crianças. Eu disse, você não conserta um erro cometendo outro maior ainda. Suas crianças precisam de você. Precisam de uma mãe e de um pai. E você não vai consertar um erro do passado cometendo hoje um erro maior ainda. Então como é que eu fico, pastor? Porque eu me sinto perdido. E a minha resposta foi, clame pela misericórdia de Deus, porque grande é a sua misericórdia. E o Senhor mesmo nos ensina que Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Se agora você se deu conta desse erro no passado, peça a misericórdia do Senhor e receba o seu perdão. E viva na graça que há em Cristo Jesus. Eu não te condeno, mas agora vá e não peques mais. Você não vai consertar um pecado cometendo outro. E assim é. Que tenhamos sabedoria do alto, irmãos. Que venhamos buscar no Senhor a direção para as nossas vidas. Que não tomemos decisões por conta própria, porque se você tomar decisão por conta própria, você estará por sua própria conta. O Senhor não terá nenhum compromisso de proteger você, porque Ele não mandou você fazer aquilo. Ele não autorizou você a tomar aquela decisão. Então nunca se esqueça disso. Só há um lugar seguro para você, e para mim, e para qualquer pessoa que seja: o centro da vontade de Deus. E a Deus toda a glória para sempre. Amém. Oremos, amados.